Tem que ser assim? Sim. Tem que levantar? Não. Nenhum. Ok. O Rui Jorge, jogador, tinha lugar nesta convocatória. Desorganizei isto tudo. Agora que vamos ter mais uma fase final de Sub-21 e vocês enviaram algumas perguntas, eu vou aqui tentar responder. Esta é a convocatória mais complicada que já teve de fazer. Todas elas tiveram o seu ponto de complicado. Quando nós temos que abdicar de alguns jogadores que fizeram parte do trajeto para estar presente na fase final, custa sempre deixar um ou outro de fora. Esta, pela qualidade geral dos jogadores, pelo número de jogadores que também temos a jogar a um bom nível, foi de facto uma convocatória bastante difícil pelo número de jogadores que entrou nesta equação. Foi de facto a mais difícil. Como é que escolhes convocados? Tentamos partir de uma base, de um equilíbrio de equipa, e dentro dessa equipa que queremos construir há uma série de ligações entre ela que nós procuramos assegurar. Por exemplo, as posições, claro que têm que ser ocupadas, mas depois a relação de equilíbrio da equipa, vou dar um exemplo, não colocar jogadores todos novos que nunca jogaram uns com os outros numa fase final, não seria lógico. Colocar vários jogadores que estão sem competição, que são sem ritmo de jogo, pode levar a uma ou outra alteração. Portanto, acho que depende do momento, depende de muitas dessas ligações. Qual é a principal diferença entre preparar este europeu e os anteriores? Claramente a diferença é o tempo. O tempo que vamos ter para estar juntos antes da prova. Nesta fase final do europeu, vamos nos reunir para jogar. Normalmente temos um tempo antes, uma semana que seja, uma semana e meia, para preparar os europeus. Dá-nos outro conforto, a nós, equipa técnica, mas vai ser uma situação que vai ser transversal a todas as equipas. É a situação deste europeu, é aquela com a qual temos que lidar e vamos conseguir fazê-lo com certeza. Defina cada um dos 3 adversários numa só palavra. Isto é sempre bastante complicado de fazer, atendendo a que eles valem por... têm muitas valias e alguns defeitos também, mas a Croácia, eu diria, semelhança, porque acredito que é uma equipa muito semelhante à nossa em termos de características, não só de jogadores como de forma de jogar. Inglaterra, talento, acho que tem vários jogadores talentosos e com muita capacidade de desequilíbrio. E a Suíça, segurança. Acho que é uma equipa segura, uma equipa difícil de bater. Se calhar não com o virtuosismo das outras, mas com bastante segurança. Fora de jogos e de treino, como é que o Mister passa o tempo em estágio? Muito do tempo passo com a minha equipa técnica, passamos a falar e o resto a descansar e a preparar os treinos seguintes e o jogo, essencialmente o jogo. Quando nos reunimos é para jogar, portanto, o jogo. Tem algum ritual nas palestras antes dos jogos? Não, nenhum. Não tenho qualquer ritual. Por muito que pense, acho que nunca foi uma das minhas características ter esse tipo de ritual, nem enquanto treinador, nem enquanto jogador. Como ex-jogador, que conselhos costuma dar aos seus jogadores? Depende das situações. Não gosto de dizer e de utilizar, no meu tempo é que não gosto de utilizar, mas claramente sirvo muitas vezes da minha ex-carreira para dar o meu ponto de vista sobre algumas situações. Nunca como uma verdade absoluta, acho eu, mas como conselhos ou forma deles, pelo menos, ponderarem aquilo que eu lhes estou a dizer. O Rui Jorge, jogador, tinha lugar nesta convocatória. Uma coisa que eu também nunca faço e não gosto de fazer é comparar qualidade de jogadores de gerações diferentes. Acho que é de tal forma ingrato que eu não gosto de fazer. Acho claramente, se fôssemos a uma avaliação pura de rendimento, os de hoje estão num patamar muito superior aos de antigamente, mas tudo isso, acredito eu, tem uma razão, e a razão é a evolução do treino, a evolução da forma como se vê a coisa. Portanto, se pusesse o Rui Jorge sub-21 da altura no Rui Jorge, ou nestes jogadores de hoje em dia, acho que os jogadores de hoje em dia são bem mais fortes do que aquilo que nós éramos no nosso tempo. Qual é a sua melhor memória de um Euro sub-21?
Diz aqui como jogador e como treinador. Eu vou-me referir apenas à parte de treinador, visto que de jogador já foi há muito tempo e o formato era diferente. Claramente a final que conseguimos atingir. Não gostaria de referir um momento, gostaria de referir todas as fases finais em que participamos e a forma como nos apresentamos nessas fases finais. Vou dar o exemplo, a eliminação com a Espanha, quando perdemos 3-1, mas a forma como nos entregamos, como fomos à procura na altura do 2 igual e no último minuto sofremos o terceiro golo, são coisas que, apesar da derrota custar e de custar muito, são coisas que me deixam orgulhoso enquanto treinador, da postura da equipa, da forma como, mesmo quando perdemos uma final contra a Suécia, o comportamento que tivemos quando a perdemos. E estou aqui a falar de momentos dolorosos, quando a pergunta era a contrária, mas que por outro lado me deixam extremamente orgulhoso, porque não é nada fácil conseguir que em momentos de adversidade se tenha um comportamento exemplar, como aquele que nós temos tido. Portanto, a melhor memória, eventualmente, a presença na final, mas todas as outras pequenas coisas que me dão um grande prazer enquanto treinador de um grupo de trabalho. Sem adeptos no estádio, como é que espera sentir o apoio dos portugueses? Independentemente dos adeptos, nós sentimos sempre que os olhos de muitos portugueses estão postos em nós e principalmente nos jogadores. Sabemos que cada vez que representamos a nossa seleção, carregamos em cima dos ombros uma série de sentimentos de um país e, portanto, acho que é intrínseco quando se tem a possibilidade de representar o país, saber que por trás temos uma série de gente a torcer por nós. Acho que não é necessariamente ou não é obrigatório que esteja gente com bandeiras, etc. na bancada. Claro que nós preferimos isso, mas nós sabemos que ao envergar a camisola, ao representar o país, temos muita gente a querer que a coisa nos corra bem e a querer que os dignifiquemos da melhor forma possível. Está feito? Já que eu não desorganizei isto tudo, obrigado por estas perguntas. Espero que nos continuem a apoiar e a demonstrar o vosso interesse por esta seleção de sub-21. Um grande abraço a todos. Obrigado.